Existe algo aqui que nós precisamos descobrir. É como entrar em contato com aquilo que nós somos, sem a ideia do que nós deveríamos ser. Nós temos ideias sobre o que deveríamos ter, sobre o que deveríamos ser, sobre quem nós seríamos ou sobre quem nós seremos. Mas não entramos em contato com aquilo que aqui está presente, que é exatamente o que é. Afinal, o que é que nós temos presente quando esses estados internos de condicionamento nesta mente que nós conhecemos se apresenta? Estados como ansiedade e depressão. Aqui a pergunta não é o que é a ansiedade, não é o que é a depressão, e sim quem sou eu. Quem sou eu quando esse quadro, esse estado se mostra presente? Será que há uma separação entre aquilo que eu sou e esse estado que está presente em mim? Ou esse estado está presente em mim naquilo que eu sou? Então nós temos que descobrir como se aproximar do momento presente, sem a ideia de como esse momento deveria ser para mim. Porque o momento se mostra assim, e esse momento é um momento de sentimento. Existe algo que nós estamos sempre fazendo, inadvertidamente. É algo que estamos sempre fazendo por não ter ciência do que isso representa para essa continuidade desse estado desconfortável e de sofrimento em que nós nos encontramos. E o que nós temos feito é colocar sobre o estado um rótulo, uma designação, um nome. Nós fazemos isso com sentimentos. Nós não deixamos o sentimento ser exatamente o que ele é, porque nós nomeamos ele para administrar ele. Quando nós damos nome para alguma coisa, é para ter a compreensão daquilo para nós mesmos, para controlar. Nós não ficamos com o sentimento, nós nomeamos o sentimento. Assim nós chamamos de ansiedade, chamamos de depressão, angústia, raiva, ciúme, inveja. Nós colocamos o nome, colocamos um rótulo e colocamos pensamentos que agora irão girar em torno desse quadro que nós nomeamos. O elemento presente que nomeia, o elemento presente que tem pensamentos sobre isso, é o elemento que se separa. O elemento que se separa é aquele que observa. Ele observa como algo separado dele. É aqui que está o problema. Nós estamos constantemente olhando para o momento presente como algo separado daquilo que aqui está presente. Olhamos a partir desse observador.
Assim, aquilo que aqui está presente é o sentimento. Então, nós colocamos o nome e colocamos pensamentos sobre isso. Esse movimento em nós é o movimento da distância, da separação entre aquilo que aqui está presente e eu mesmo. Eu no sentir, eu no pensar, eu nomeando. Nós nunca deixamos que o sentimento seja só o que ele é. Ou seja, não permitimos que ele esteja aqui nesta liberdade de expressão, sem o nome, sem pensamentos sobre ele. Observe que quando você está triste, esse é um exemplo bem clássico para cada um de nós. Você não aceita apenas ficar triste. Você coloca uma série de pensamentos sobre essa tristeza, para explicar essa tristeza, para justificar essa tristeza. Esses pensamentos também nomeiam tudo aquilo. É assim que estamos lidando com o sentimento, como algo separado de mim. Então, eu sou alguém tendo sentimentos. Eu sou alguém tendo pensamentos. Eu sou alguém nomeando. Isso nos coloca em uma posição de controle. Mas quem é o elemento que irá controlar o sentimento? Há uma separação entre esse que controla e aquilo que ele deseja controlar? Há uma separação entre esse que observa e aquilo que ele está observando? Nós temos aqui realmente uma separação? Ou esta separação ela está sendo sustentada exatamente pelo pensamento? Não é o pensamento presente sustentando essa dualidade? Não é a presença do pensamento sustentando esse eu que está deprimido, esse eu que está ansioso, esse eu que está com raiva, ou medo, ou triste? Quando nós não temos pensamentos sobre o sentimento, quando nós não nomeamos o sentimento, o que ocorre com ele? Quando não nomeamos o sentimento e não temos pensamentos sobre o sentimento, o que temos presente é somente o sentimento. E o sentimento sou eu. Não há uma separação entre eu e o sentimento. Portanto, essa é a forma verdadeira de lidarmos com nós mesmos, nesse aprender sobre quem nós somos. Portanto, se autoconhecer, o aprender sobre o autoconhecimento requer a ciência daquilo que aqui está presente, sem o nome, sem pensamentos, sem imagens, sem histórias sobre isso. Não existe uma separação entre esse que sente e aquilo que ali está sendo sentido. O que temos presente é o sentir e não alguém sentindo. O que temos presente é a emoção.
O que temos presente é o sentimento. Assim, olhar para aquilo que aqui está presente sem colocar alguém nesse olhar. É perceber a verdade disso. Isso nos traz a compreensão do estado. A compreensão do estado é o fim desta separação entre esse que observa e aquilo que ali está presente, entre esse que sente e aquilo que ali está sendo sentido. Essa compreensão é a verdade da libertação, desta interna libertação, desta real revelação daquilo que aqui está presente. Isso é o fim do eu. Isso é o fim do sentimento para este eu. Quando não temos a sustentação de um observador, nós não temos aquilo que é observado. Aquilo que é observado não pode ser observado sem o observador. Então, se temos o fim do observador, nós temos o fim daquilo que é observado. Essa é a mudança que se faz necessária em nossas vidas. A profunda e significativa transformação de nós mesmos consiste na ciência do momento presente. E nesse momento presente não existe um elemento que se separa dele. Para ter ideias sobre isso, para ter crenças sobre isso, conceitos sobre isso. A vida real é aquela que se revela nesse instante, quando o observador não está. Quando pensamentos sobre o sentimento não está. Quando pensamentos sobre aparições, sensações, percepções não aparecem, não estão presentes. Nós não assumimos um contato real com a vida, porque o nosso contato é o contato a partir desse observador. Do elemento que olha e se separa, porque nomeia, porque tem pensamentos e ideias sobre isso. Você não pode ficar triste com alguém sem a ideia desse alguém presente para você. Acompanhe com calma isso. A ideia de alguém presente na sua mente para você é a presença de alguém que observa esse alguém. Assim, nós estamos sustentando aquele que olha, sendo o observador. Essa imagem, esse alguém. Se eu pergunto para você, por que você está triste? De uma forma rápida, o cérebro irá em busca da informação que ele tem, que ele traz, sobre a razão, sobre a causa, sobre o porquê da tristeza. Esse é o truque do pensamento, para sustentar o pensador da tristeza. Esse é o truque do pensamento para sustentar a tristeza para alguém triste. O nosso modelo psicológico de existir como alguém é sustentando pensamentos, é sustentando lembranças, é sustentando histórias.
Nós sustentamos aqueles que nós gostamos, tendo imagens agradáveis sobre eles. Nós sustentamos aqueles de quem nós não gostamos, sustentando imagens desagradáveis sobre ele. O elemento que faz essa sustentação é o observador. Ele precisa do pensamento, ele precisa da memória, ele precisa do passado. Ele precisa dos nomes, das imagens, das lembranças. Portanto, nós estamos sustentando esses estados internos porque nomeamos, porque temos pensamentos que estão girando em torno desse sentimento. De outra forma, esse sentimento não estaria aí. Não seria sustentado porque não existe uma entidade para se envolver com isso. Essa entidade é o eu, o ego, a pessoa. Nós precisamos olhar diretamente para tudo isso. Esse olhar nos traz o aprender sobre nós mesmos. Esse olhar se mostra presente, nos trazendo um espaço de silêncio na mente e no coração. Esse espaço revela você em seu natural estado de ser, sem o eu, sem o ego. Essa é a definição verbal desta ciência que nós aqui chamamos de meditação. Mas não podemos ficar nessa definição. Nós temos que assumir isso. Portanto, o que é meditação? A verdade da meditação. A ciência da meditação é a presença da vida sem o eu. Portanto, o nosso contato com o sentimento sem o nome, sem o pensamento. Nosso contato com a percepção sem o nome, sem o pensamento. O seu contato com o próprio pensamento, sem pensamento sobre isso. E sem a nomeação, sem a denominação desse pensamento. A completa desocupação psicológica com o controle desse pensamento por um controlador é a presença desta revelação da meditação. Assim, aquilo que nos aproxima de uma visão da vida sem o nome, sem o pensamento, sem a história, nos aproxima da liberdade desta ciência divina, que é a ciência desse ser. Esse seu encontro com a vida é o verdadeiro encontro com Deus. Na pergunta como encontrar Deus, aqui temos a resposta nesta direta vivência, nesta direta ciência da meditação. Nós não podemos ter uma base para esse encontro com Deus no pensamento. A presença do pensamento é a presença de lembranças. Todo e qualquer pensamento presente é uma memória, é uma recordação, é uma lembrança. Isso carrega imagem, carrega nomes,
histórias. Isso está carregado do passado. A própria palavra, a expressão Deus, sem a compreensão direta da verdade de que não estamos lidando com um nome, e sim com algo além de qualquer palavra, de qualquer pensamento. Sem essa direta visão, sem essa direta compreensão, ficamos presos a esse antigo modelo de crença. Assim colocamos esse encontro no futuro. Nada disso nós temos investigado. Nada disso nós temos compreendido. Nós não compreendemos o que é o futuro. Não compreendemos qual é a verdade da meditação, a verdade do autoconhecimento, a verdade sobre Deus. Nós ficamos no reino das palavras, dos pensamentos. E fazemos isso porque estamos sustentando esse formato de mente presa a esse modelo de separação, onde temos esse que observa e nomeia, esse que observa e tem pensamentos sobre isso. Pensamentos sobre isso são projeções do passado, são ideias em nós de memórias, de lembranças do passado. A nomeação sobre isso são expressões que nós aprendemos também, que faz parte desse condicionamento, que é o pensamento e que também é o passado. A presença do momento revela a vida como ela acontece. E nela, nesse espaço livre do observador, não temos a presença do pensador, a presença desse nomeador, não temos a presença do eu. O seu real encontro com Deus. Como encontrar Deus? Não é algo que ocorre amanhã. É algo que aqui se mostra, ocorrendo neste instante. Nós não temos o futuro para esse encontro, como não temos o amanhã para a meditação. Algumas pessoas se assentam e aguardam um estado especial se revelar por uma técnica, por uma prática de meditação. Elas se assentam e depois de 30 minutos se levantam. Sim, a mente pode ser silenciada através de uma técnica ou prática. Mas não temos aqui a verdade da revelação deste ser, porque logo a mente se agita novamente. Quando não temos a base que é a compreensão das nossas reações, quando não temos a base que é a compreensão do sentimento sem o observador, quando não temos a base que é o olhar sem o observador, o perceber sem o percebedor, quando não temos a base que é o autoconhecimento, nós não temos a verdade da meditação. É por isso que temos enfatizado aqui com você esse real encontro com o momento presente, permitindo que esse momento ele se auto-revele. Se ele se auto-revela e esse constatar está presente, esse perceber está presente, esse olhar está presente. Então, esta verdade desta liberdade, desta libertação interna, desta transformação profunda,
Acontece. Quando temos a presença desta mente livre do condicionamento, esse cérebro passou por uma profunda mudança interna. Precisamos de uma mente descondicionada, de um cérebro livre de condicionamento. Precisamos de uma percepção da vida como ela acontece, sem as distorções de um elemento que se vê presente, buscando alterar, mudar, modificar alguma coisa. É quando, nesta revelação da vida, temos a ciência deste ser. Esse é o encontro com a meditação. A presença da revelação divina. Você, em seu natural estado de ser, não tem qualquer problema para lidar com sentimentos, com emoções, pensamentos, percepções e sensações. É quando o elemento que vem do passado, que é o pensador, o experimentador, o observador, surge, que o problema aparece. E o problema pode ter diversos nomes. Nós podemos chamar esse estado conflituoso interno de sofrimento psicológico, de ansiedade, depressão. Podemos chamar de raiva, de medo, de estresse, de angústia, a dor da solidão, ciúme, inveja. Nós podemos ter diversos nomes, como podemos ter diversos pensamentos girando em torno destes nomes que nomeamos a partir desse eu. No entanto, nós estamos lidando com uma condição psicológica de ignorância que se sustenta na ilusão da separação, da dualidade. Desse que quer conseguir alguma coisa, quer se livrar do que é ruim, quer sustentar o que é agradável. Tudo isso é parte desse movimento do próprio ego, do próprio eu. Esse é o movimento egocêntrico desta condição de mente presa ao modelo de condicionamento. Assim, esse aprender sobre o autoconhecimento abre esse espaço onde a meditação se mostra como esta liberdade de olhar sem o eu. Então, aquilo que aqui está presente é a vida e não alguém. Alguém angustiado, alguém triste, alguém com raiva, colérico, aborrecido, alguém deprimido, alguém ansioso. Portanto, esses encontros que nós temos é para esta investigação, é para esta aproximação de nós mesmos. Na vida, o que temos de maior importância é a revelação do que ela representa. E não podemos ter essa revelação a partir desse eu. Essa revelação nasce da própria vida, quando ela tem esse espaço em nossa mente e em nosso coração para se mostrar. Se mostrar sem a ilusão, sem a ignorância do pensador, desse observador,
desse experimentador. Essa é a vida divina. Esse é o encontro com Deus. Nós temos encontros aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando isso com você. São 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. É uma oportunidade de estarmos juntos, aprofundando isso, tendo real clareza sobre isso, para nesta vida assumirmos esta verdade, que é a verdade divina. Então aqui fica para você esta fala e este convite. São 2 dias de uma forma online, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Na relação com as pessoas, o que nós esperamos delas é aquilo que elas possam nos dar para nos preencher, fazendo com que nós sejamos pessoas felizes, com base no que elas têm para nos dar. Essa posição é uma posição profundamente egóica.